Olá, irmãos! Saúde cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto escrito pela irmã Juliana Gonçalves, cujo nome é Aceita o Convite? Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. Eu não escrevi o texto, você sabe. Foi a irmã Juliana Gonçalves. O que eu faço? Leio com os irmãos e conto aquilo que eu entendi. Quero pedir que vocês compartilhem essa mensagem, porque assim outras pessoas terão oportunidade de ouvir a palavra de Deus e, quem sabe, se voltar para Ele. Tá bom? Vamos orar? Ó Deus, que nós possamos estarmos atentos à Tua palavra, a tudo que o Senhor diz, e que nós possamos realmente colocar o nosso coração naquilo que o Senhor gostaria que nós fizéssemos. Perdoa-nos, ensina-nos, mas hoje também é o que te pedimos. Em Teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler o livro de Oséias, o versículo 14, capítulo 14. Não é um capítulo grande, acho que são 9 versículos, mas seria bom que você, então, já deixasse a sua Bíblia aí preparada para a gente poder ler juntinho. Isso mesmo, são 9 versículos. E o que é a mensagem principal, né, desse texto? Bom, é um convite ao arrependimento sincero e à restauração espiritual. Esse capítulo que a gente vai ler, ele vai acabar, encerra aí o livro de Oséias, e aí acaba o livro de Oséias, são 14, então, capítulos, que vai mostrar a infidelidade do povo de Deus, e vai mostrar também que Deus está sempre disposto a curar, perdoar e renovar esse povo que peca e que é rebelde. Ora, o que tem de principal nesse capítulo que nós vamos ler? Retorno a Deus, uma confissão de humildade, promessa de amor e frutificação espiritual. Por que retorno a Deus? Porque Deus está chamando o povo a abandonar a idolatria e a se reconectar com Ele, que é o seu Criador. Outra coisa, Deus não quer sacrifício externo, Ele não quer nada de sacrifício, mas Ele quer o quê? Palavras sinceras e arrependidas. Tem gente que acha assim, que por muito se sacrificar, né, vai mover o coração de Deus. Não é isso que Ele quer. Ele quer simplesmente humildade. A gente vai aprender também que Deus oferece pra gente amor gratuito e restauração. Outra coisa é que o povo de Deus será como o lírio, o cedro do Líbano, como oliveira, que são imagens que simbolizam a beleza, força e a fertilidade espiritual. Bem, vamos ler? Oséias 14. Então é uma exortação ao arrependimento e promessa de perdão. E diz assim: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: tira toda iniquidade, aceita o que é bom. E oferecemos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montado em cavalos. E a obra das nossas mãos já não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança a misericórdia. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo de sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide.
a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde. De mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém? Bom, então, o texto que vamos estudar chama-se Aceite o Convite. Ora, o livro de Oséias, ele traz a relação familiar com foco na experiência com Deus. Deus, ele fala uma coisa que a gente nem entende, né, pro profeta falar, pro profeta fazer, que é para ele se casar com uma prostituta e para ter filhos com essa mulher. Então é uma coisa que dá nome na nossa cabeça, né? A gente nem entende. Mas o Senhor sabe o que ele está falando e sabe por que ele está fazendo isso e que exemplo ele quer nos dar. Então em Oséias 1:2 diz assim: porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então era uma metáfora, né? O profeta recebeu essa ordem para que o povo olhasse para aquilo e visse: nossa, como pode? Mas era exatamente aquilo que o povo estava fazendo. Oséias, em hebraico, significa libertador, salvação. E até mesmo o imperativo salva. Então, quando você fala Oséias, quer dizer salva. E isso é como se fosse um nome que faz um apelo para Deus, tipo, ó, salva, liberta. E o livro traz ensinamentos a respeito do pecado do povo, que o Osés, o irmão Osés, ele enxerga na própria casa dele. O que acontece? À medida que ele vai vendo o pecado proliferar na casa dele, ele vai falando. E vai falando com autoridade. Por quê? Porque ele estava vivendo aquilo. Então não era uma coisa que ele falava que ele não sabia do que se tratava. Desculpa. Ele estava falando do que ele conhecia muito bem. Enquanto Osés estava oferecendo o irmão lá, estava fazendo melhor, dando amor, redenção para a mulher, que era uma prostituta, o que ela fazia? Ela ia buscar outros homens para se satisfazer. Da mesma forma acontecia com o povo de Israel. Deus dava o melhor para eles, mas eles se voltavam para outros deuses. Eles eram idólatras e não se importavam com aquilo que Deus tinha para ele. Enquanto Deus chamava o povo dele ao arrependimento, a nação estava buscando a salvação no dinheiro, na idolatria e nas nações pagãs. A gente não estaria vivendo isso hoje? Será que a mesma coisa não está acontecendo? Será que nós não estamos buscando a nossa felicidade, a nossa redenção, a nossa libertação em outras coisas que não Deus? É uma pergunta que não quer calar, né? Muitas situações podem nos levar aos pecados deste mundo e arruinar o nosso relacionamento com Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus, né? Na medida que a gente vai escolhendo coisas erradas, Deus não pode estar nesse negócio. Então, muitas vezes a gente procura porto seguro no dinheiro, nos relacionamentos humanos, no esforço do nosso trabalho, esquecendo, né, quem é Deus. Que a gente possa realmente se voltar para o Senhor, reconhecendo que a gente precisa muito, muito, muito e precisa tudo dele. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. O pecado pode nos tentar, mas na presença de Deus e com o auxílio do Espírito, nós poderemos vencer. Bom, nosso manancial termina aqui. Eu vou aqui deixar o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que estamos dispostos a aceitar o convite de Deus, para nos voltarmos para Ele, para nós o abraço da super mega certo. Quero que você se lembre também do versículo deste ano, que a gente está decorando, que é o Salmo 25:12, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou termino com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.